Graça e paz, amados. Eu espero que vocês estejam todos bem e que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa. Nós estamos num dia muito frio hoje, garoando, sem sol, mas o nosso coração está quente porque estamos falando a palavra de Deus. Meus amados, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer aos novos inscritos, que a bênção de Deus continue sobre a vida de vocês. Quero também, sempre como eu faço, pedir que você possa curtir os nossos vídeos. Às vezes eu vejo, gente, que tem um número razoável de visualizações e pouquinhas curtidas, né? E não custa nada, é só clicar na mãozinha, porque você ajuda o canal. A plataforma do YouTube entende que ela pode contribuir para que os nossos vídeos apareçam ali naquela régua de opções de vídeo, né, para outras pessoas. E você nos ajuda a crescer também, porque apesar dos nossos vídeos serem amadores, mas dá trabalho fazer, né? Então é uma forma de você prestigiar aqui o nosso trabalho, se você entende que está sendo abençoado. Queridos, eu falei no vídeo passado sobre a luta que o ateu tem para provar a inexistência de Deus. E esse assunto de ateísmo e materialismo, ele é um assunto que ele nunca fica velho. Enquanto tiver terra, planeta Terra, mundo, sempre irão existir aqueles que procuram negar a existência de Deus ou procuram provar que Deus não existe. Então é um assunto sempre atual, sempre atualizado. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre como é que o ateu ele enxerga o mal. E para tanto, nós vamos começar citando aí um teórico chamado como é o nome dele, meu Deus? Stephen Evans. Ele descreve o problema do mal com as seguintes palavras. Abro aspas. É a dificuldade colocada pela existência do mal em um mundo criado por Deus. Esse Deus é ao mesmo tempo completamente bom e todo-poderoso. Ou seja, ele tem dificuldade de entender como um Deus todo-poderoso e ao mesmo tempo o centro do amor e da bondade permite que haja mal no mundo, certo? Porque se ele é o todo-poderoso, como é que ele pode permitir que o mal, fira as pessoas, levem as pessoas ao sofrimento? E se ele é todo-poderoso, por que ele não acaba com esse mal? E alguns ateus argumentam que se tal Deus existisse, não haveria mal, uma vez que Deus iria tanto querer eliminar o mal e seria capaz de fazer. Um argumento que o mal é logicamente incompatível com a realidade de Deus constitui a forma lógica ou dedutiva do problema. Um argumento que o mal faz a existência de Deus improvável ou menos provável é chamado de evidencial ou forma probabilística do problema. As respostas para o problema incluem teodiceias que tentam explicar por que Deus permite o mal, geralmente especificando então um bem maior que o mal faz possível, e defesas que argumentam que é razoável acreditar que Deus é justificado em permitir o mal, mesmo se não sabemos quais são suas razões, certo? Então veja, gente, que o ateu, será que ele tem o direito de reivindicar o problema do mal? Então, se existe o mal, é incompatível que exista um Deus que é bom? Ora, como é que pode existir um Deus bom? Repito a pergunta. Se existe o mal. Então, embora seja comum pensar que apenas os teístas têm que explicar a existência do mal, que somos nós, a verdade é que cada visão de mundo tem a mesma obrigação. Tanto os que creem em Deus, quanto os que não creem, teríamos a obrigação de explicar por que existe o mal. Religiões panteístas orientais tentam contornar o problema negando que o mal existe. Então, se os ateus procuram tentar explicar a existência do mal e os teístas também, já os panteístas orientais, eles o mal não existe, isso é ilusão, coisa da cabeça, eles tentam contornar o problema. E segundo eles, então, o mal é uma ilusão. E os teístas dizem que o mal é real.
Quando eu falo teístas, gente, são os que creem em Deus, tá? Então os teístas dizem que o mal é real e tentam explicar como o mal e Deus podem coexistir. Os ateus tendem a ficar no meio. De um lado, eles estão alegando que não há bem, o mal ou a justiça, porque só as coisas materiais existem. Lembra que numa das lições bíblicas da escola dominical, o autor logo na introdução, ele coloca dizendo que ateísmo e materialismo são duas faces da mesma moeda, andam de mão dadas, ateísmo e materialismo. Então eles dizem o seguinte, que não há bem ou mal, ou a justiça, só existem as coisas materiais. Nós somos apenas, máquinas moleculares materiais dançando ao som da música do nosso DNA. E isso aí foi colocado inclusive pelo próprio Dawkins, né? E por outro lado, eles estão indignados com as grandes injustiças e o mal feito por pessoas religiosas em nome de Deus. Por exemplo, os islâmicos, né? Que matam em nome de Deus. Agora veja a incoerência, peraí, não existe o mal, só existem as coisas materiais, nem bem, nem mal, nem justiça, mas ao mesmo tempo estou indignado porque as pessoas fazem o mal, porque o mal reina através das pessoas? Como assim? Vocês percebem? Então, os ateus não podem ter as duas coisas. Ou o mal existe ou não. Se ele não existir, então os ateus devem parar de reclamar sobre as coisas más que as pessoas religiosas têm feito, porque eles não têm realmente feito nada. Eles estavam apenas dançando ao som da música do seu DNA. Afinal de contas, se o ateísmo é verdadeiro, todos os comportamentos são apenas uma questão de preferência. Ou eu prefiro ser bom, ou eu prefiro ser mal, mas na verdade o mal e o bem não existem. Vocês percebem a bagunça que eles fazem? E por outro lado, se o mal realmente existe, então os ateus têm um problema ainda maior. A existência do mal, na verdade, estabelece a existência de Deus. E para explicar por que precisamos voltar para Agostinho, que intrigado com esse argumento, ele elaborou o seguinte: Deus criou todas as coisas. Segundo, o mal é uma coisa. Terceiro, portanto, Deus criou o mal. Agora, como poderia um Deus bom criar o mal? Se essas duas primeiras premissas são verdadeiras, que Deus criou todas as coisas, e a segunda, que Deus criou o mal, então esse é um problema para Deus. Então Deus não deve ser bom, afinal de tudo, não é? Mas então Agostinho percebeu que a segunda premissa é verdadeira. O mal é uma coisa, certo? E o mal não pode existir por si só. Ele só existe como uma falta ou deficiência de uma coisa boa. Como é que eu posso medir o mal se primeiro não tiver uma coisa boa? Eu preciso ter um contexto bom para poder identificar o mal, certo? O mal é uma ferrugem em um carro. Se você tirar toda a ferrugem do carro, você tem um carro melhor. Se você tirar o carro da ferrugem, então você não tem nada. Ou você poderia dizer que o mal é como um corte, no seu dedo. Se você tirar o corte do seu dedo, você tem um dedo melhor. Agora, se você tirar o dedo, então você não tem corte nenhum. Em outras palavras, o mal só faz sentido no contexto do bem, certo? Se você tirar o mal, então não existe o bem. Para existir o mal, precisa existir o bem. E é por isso que com frequência descrevemos o mal como negação das coisas boas. Nós dizemos que alguém é imoral, injusto, desleal e desonesto. Por quê? Porque existe, para quem é imoral, a moralidade. Para identificar o injusto, eu preciso ter a justiça. Para eu identificar o desleal, eu preciso ter a lealdade. Para eu identificar o desonesto, eu preciso ter o honesto e etc. E nós poderíamos colocar desta forma: as sombras provam a luz do sol. Pode haver sol sem sombras, mas não pode haver sombra sem a luz do sol. Em outras palavras, pode haver o bem sem o mal, mas não pode haver mal sem bem. Assim, o mal não pode existir a menos que o bem exista. Mas o bem não pode existir a menos que Deus exista. Porque todo bem que o homem faz ou tem, ele parte de Deus. Em outras palavras, não pode haver nenhum mal objetivo a não ser que haja o bem objetivo.
E não pode haver nenhum bem objetivo a não ser que Deus exista. E se o mal é real, como as notícias diárias dos jornais mostram claramente, então Deus existe. E o melhor que o mal pode fazer é mostrar que há um demônio lá fora, mas não pode refutar a Deus. C.S. Lewis era um ateu que pensava que o mal refutava Deus. Mais tarde, ele percebeu que ele estava roubando de Deus a fim de discutir com ele. Ele escreveu, ainda como ateu, o seguinte: o meu argumento contra Deus era que o universo parecia tão cruel e injusto. Mas como eu tive essa ideia de justo e injusto? Um homem não chama uma linha torta, a menos que ele tenha alguma ideia de uma linha reta. Com o que eu estava comparando este universo quando eu o chamei de injusto? E aí o Ravi Zacharias chegou à mesma conclusão com a seguinte lógica quando ele conversava com o ateu. Dizia ele lá, abro aspas, quando o Senhor afirma que existe o mal, não está admitindo que existe o bem? Quando o Senhor aceita a existência da bondade, está declarando uma lei moral com base na qual essa lei vai diferenciar o bem e o mal. Mas quando o Senhor admite uma lei moral, deve reconhecer que há um legislador moral. Isso, porém, o Senhor está tentando desaprovar, não provar. Pois se não existe legislador moral, não existe lei moral. E se não existe lei moral, não existe o bem. E se não existe o bem, não existe o mal. Então qual que é a sua pergunta? Perguntava Ravi Zacharias. Gente, vocês percebem que o ateu ele não tem argumentação consistente. E apesar de toda a discussão em torno do problema do mal no mundo, entre os cristãos, aí, as suas diferenças sobre o assunto, o ateu não pode ter razões justificáveis de afirmar que a existência do mal é incompatível com a existência de Deus. Não por algo dentro da doutrina cristã, mas pela própria visão de mundo ateísta. Então, queridos, a verdade é que Deus é real. A verdade é que Ele é bom. A verdade é que o mal existe. E se o mal existe, é porque existe o bem, e disso os ateus não podem discordar. Amados, a Bíblia é a palavra de Deus, verdadeira e absoluta. Nela não há espaço para relativismo moral, certo? Ela é a palavra de Deus e também Deus não pode ser relativizado por teórico nenhum, por pensador nenhum. Ele é real, eu já falei com ele hoje. Se você é cristão, também já deve ter falado com ele hoje. E é esta a nossa fé, que é combustível, que nos leva para frente e que nos empurra em direção a este Deus verdadeiro, puro, soberano e todo-poderoso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e um abraço a todos.